Olá pessoal, então continuando aqui nos exercícios que a gente vai resolver, então, que a gente tem um exercício sobre forças internas. A gente quer encontrar as forças internas que atuam nesse eixo, uma força normal, então nos pontos A, B e C. Para fazer isso, a gente vai realizar cortes na nossa estrutura. Então aqui no meu eixo, nesse eixo, eu vou começar fazendo um corte no ponto A. A gente sempre vai definir o nosso é, a porção que a gente cortar vai definir o sentido da nossa força. Então, se eu cortar aqui no ponto A e eu manter a minha porção à esquerda, então aqui eu vou ter a seguinte situação. Então, situação 1, tenho aqui um pedaço do meu eixo, tenho aqui o corte dele, eu não tenho forças na direção Y e também não tenho momentos aplicados, então eu vou ter aqui apenas uma força normal, então normal A, e tenho aqui essa força nesse lado de 5 kN. Então, se eu fizer aqui um somatório de forças na direção x igual a zero, aqui eu vou ter diretamente que a minha normal em A ela é de 5, de 5 kN. Positivo, no caso da equação completa, né, seria menos 5 mais NA igual a zero. Então, NA igual a 5 kN. Então vamos realizar o corte aqui em C, só que vamos realizar o corte agora mantendo a direita. Então aqui minha situação 2. O que nós temos aqui em 2? A gente tem um pedaço do eixo para cá, o corte no ponto C da nossa seção e a minha força aqui de 4 kN. Então, e onde é que está a minha normal aqui? Eu estou colocando colocar a minha normal positivo, então vou colocar ela sempre no sentido positivo. Então eu tenho aqui que o somatório de forças na direção x ali nessa seção ali de C, sendo igual a zero, eu vou ter que NA mais 4 kN igual a zero. Opa, NA não, NC, né? Perdão. NC igual a menos 4 kN. Que faz sentido se a gente cortar aqui, né? Para isso estar em equilíbrio, o meu NA tem que estar na outra direção. Agora, se a gente fizer o corte em B, então vamos fazer aqui o nosso corte em B. O meu sentido da minha normal em B, ela vai depender de qual porção do eixo que eu vou manter. Então eu vou fazer aqui a situação 3 primeiro, mantendo a porção esquerda do eixo. Então tenho aqui o meu eixo, tenho aqui a minha seção, o corte em B, tenho aqui uma força de 5 kN, tenho aqui mais duas forças de 4 kN, então 4 kN, 4 kN. E tenho aqui a minha normal no ponto B. Essa é a minha situação 3. Então, eu vou ter aqui que menos 5 mais 8 mais NB igual a zero. Então, a minha força normal no ponto B, que atua nessa porção esquerda do eixo, ele vai ser NB igual a menos 3 kN. Entretanto, se eu cortar ele e manter a porção à direita, que vai ser a minha situação 4, o que nós vamos obter? Então, vou fazer o corte aqui à direita. Então, vou ficar aqui com meu eixo à direita. Minha força aqui de NB. Vou ter aqui 7. E vou ter aqui 4.
Então, fazendo aqui meu somatório de forças na direção x, eu vou ter NB menos 7 mais 4 igual a 0. Então, NB igual a menos 7 mais 4, menos 3, passando para o outro lado, então aqui mais 3 kN. Então, vocês podem ver que tem essa diferença que a gente obtém no sentido da força normal, dependendo de qual seção do eixo a gente está avaliando. Então, a força normal interna aqui do eixo, nesse momento, ela sofre uma mudança de direção. Eu, particularmente, sempre gosto de ir cortando da esquerda para a direita em sequência. Claro que para fazer ali no ponto C, é muito mais fácil eu cortar e manter a posição ali à direita. Então, eu acho que fazendo dessa maneira, eu acho que soluciona um pouco essa dúvida que isso, na verdade, depende de qual porção do meu corpo que eu estou mantendo quando eu faço um corte nele. Se eu estou mantendo uma seção à esquerda ou à direita de onde eu estou realizando o corte para eu obter a direção da minha força interna. Porque a minha força interna ali no ponto B, ela vai ter que ser, se eu somar e juntar novamente, ali vai ter que ser igual a 0. Então, eu somando o mais 3 com o menos 3, que seria o juntar as duas partes, eu obviamente obtenho o 0, o que faz total sentido com a física conforme a gente espera. Então, obrigado e logo mais retornamos com mais algum exercício resolvendo as dúvidas de vocês.